Mas afinal de contas, o que é a economia do compartilhamento e como que ela contribui para o avanço da governança pública? A aula de hoje, ela possui como objetivo discutir as novas tendências tecnológicas, todo esse novo conjunto de tecnologias que estão surgindo e como que elas modificam as interações em nível local. Mais do que isso, quais são as oportunidades criadas por essas novas tecnologias para o setor público? A economia do compartilhamento ela pode ser associada diretamente ao Benkler, ou seja, a uma discussão teórica existente antes mesmo de surgirem essas empresas. Então vejam, o que nós temos aqui? O Benkler, lá em 2004, ele escreveu um artigo no qual ele falava sobre essas novas tecnologias e discutia o potencial dessas diferentes tecnologias para promover a utilização mais efetiva dos bens e serviços públicos. Qual foi o argumento apresentado pelo Benkler? Basicamente, o que o Benkler mostrou é que existem muitos ativos que permanecem com a sua capacidade produtiva ociosa, que permanecem com a sua capacidade produtiva subutilizada. Por exemplo, carros, casas, escritórios, entre outros bens. Nós podemos imaginar aqui uma infinidade de bens que são utilizados apenas em parte do seu tempo útil, de tal forma que no restante do seu tempo útil eles permanecem ociosos, eles permanecem parados, de tal forma que esses bens eles poderiam ser utilizados por outros agentes, o que contribuiria para a geração de maior bem-estar social. Em particular, o mundo cada vez mais ele é caracterizado pela presença de uma superpopulação, o que exige a utilização mais racional dos bens e serviços. Assim, é uma situação, digamos, inaceitável que parte dos bens e serviços eles permaneçam subutilizados, eles permaneçam sem serem utilizados, enquanto que uma grande parcela da população não consegue ter acesso a estes bens e serviços. As novas tecnologias de compartilhamento, elas possibilitam que esses bens e serviços eles sejam utilizados de forma mais efetiva. Ou seja, se nós temos um determinado bem, um determinado serviço que permanece ocioso em parte do seu tempo, é possível, através do emprego das novas tecnologias, utilizar esses bens e serviços de forma mais eficiente. Mas afinal, que tecnologias são estas que possibilitam a utilização mais eficiente desses bens? O que se observa é a convergência de diferentes tecnologias, quais sejam da internet. A internet ela se propagou a partir da década de 90 e com a utilização dos smartphones e de sensores e aplicativos, ela passou a ser utilizada para possibilitar o acesso a diferentes bens e serviços. O que nós estamos falando aqui? Por exemplo, vamos
tangibilizar essa temática. Aqui nós podemos imaginar, por exemplo, uma empresa de compartilhamento de veículos, como a Uber, como 99, Cabify, CarShare, também as empresas de além das empresas de CarShare, as empresas de ride-sharing, BlaBlaCar, entre outras empresas. Então vejam, todas essas diferentes empresas, elas são caracterizadas por possibilitar a união de diferentes agentes. Para isso, o que existe são ecossistemas de plataformas digitais constituídas basicamente por três grandes agentes ou grupos de agentes. Esse ecossistema, de um lado, ele tem os motoristas, diferentes motoristas que são responsáveis por dirigir esses carros. Os motoristas, eles vão oferecer serviços profissionalizados sob demanda, por meio de uma plataforma digital. Para os consumidores. De tal forma que aqui nós temos de um lado um pool de motoristas, uma grande quantidade de motoristas responsáveis, incumbidos da função de fornecer esses serviços. Por outro lado, nós temos também os nossos consumidores, um pool, um sistema constituído por uma grande quantidade de consumidores responsáveis por adquirir esses bens e serviços, sendo as plataformas digitais responsáveis pela intermediação entre esses agentes. Por quê? Porque tanto os motoristas quanto os consumidores, eles recorrem à plataforma para conseguir ter acesso a esses bens que se encontram subutilizados. Cabe pontuar que existe uma grande discussão, é uma discussão atual, sobre a economia compartilhada, sobre a melhor denominação para todo esse novo conjunto de tecnologias. Eu vou buscar, nessa aula eu vou buscar ser sucinto. Uma outra aula nós podemos discutir especificamente a etimologia e a denominação mais correta, se é a economia compartilhada, se é a economia do compartilhamento, ou se não é. Na aula de hoje, eu vou apenas enfatizar dois aspectos, quais sejam a definição de economia sob demanda e a definição de economia do compartilhamento. A economia sob demanda, ela também é caracterizada pela utilização das novas tecnologias digitais para possibilitar o acesso aos bens e serviços de forma temporária, episódica e flexível. Então vejam, a economia sob demanda, ela utiliza de forma intensiva as novas tecnologias para permitir o acesso temporário aos bens e serviços. Então vejam, aqui por exemplo, no caso dessa empresa de compartilhamento de veículos, o que se observa é o surgimento de um novo serviço, uma vez que aquela viagem realizada por esse motorista, caso a viagem não seja pedida pelo consumidor através da plataforma, ela não será ofertada. Se ela não for ofertada,
Então significa que o consumidor, no momento que ele utiliza a plataforma para pedir um serviço, na verdade o que ele está fazendo é criando um novo serviço. Assim, a economia sob demanda identifica justamente a utilização das novas tecnologias digitais para possibilitar a oferta de novos bens e serviços de forma flexível e temporária. Por outro lado, a economia do compartilhamento ou economia compartilhada, a famosa sharing economy. Aqui nós temos algo completamente distinto. Por quê? Porque nós estamos falando de utilização de um espaço que de outra forma permaneceria subutilizado. Por exemplo, nós podemos imaginar uma viagem através do BlaBlaCar. Observem que neste caso a situação é completamente distinta, porque nós já temos um motorista que pretende fazer uma viagem entre dois pontos. Ou seja, nós temos aqui a nossa cidade ou as nossas diferentes cidades, de tal forma que essas cidades elas são interligadas por uma estrada, por uma rodovia. Então vejam, tem essa rodovia que liga as nossas duas cidades. Qual que é a grande questão? Existe um motorista que ele vai sair da cidade A em direção à cidade B, independente do que ocorra. De tal forma que existe um consumidor que ele possui interesse em se deslocar, em realizar o seu deslocamento entre essas duas cidades. Então vejam, aqui nós temos a nossa cidade A, aqui nós temos a nossa cidade B, e este motorista, independente do que ocorrer, ele vai sim se deslocar entre essas duas cidades. Consequência, aqui o que nós observamos é um veículo que irá realizar um deslocamento permanecendo com a grande maioria da sua capacidade ociosa. Ou seja, esse motorista ele vai fazer a viagem entre essas duas cidades, sendo que parte do seu carro, alguns assentos, eles vão ficar desocupados. Qual a implicação disso? Este espaço que permanece desocupado pode ser disponibilizado para um outro agente através de um aplicativo especializado. Então vejam, qual que é a diferença? Neste caso, nós não temos criação de um novo serviço. Esse veículo ele irá realizar essa viagem independente do que ocorra. E esses assentos deste carro, eles permanecerão subutilizados independente do que ocorra. Consequência, essa plataforma ela foi utilizada apenas para possibilitar o acesso a um ativo subutilizado, mas tendo-se uma situação completamente diferente da que nós observamos no primeiro caso. Por quê? Na economia sob demanda, as novas tecnologias digitais elas são utilizadas para criar um novo serviço. Já na economia sob demanda, na economia compartilhada,
nós não temos o surgimento de um novo serviço. O que se tem é a utilização de um espaço, de um ativo que de outra forma permaneceria subutilizado. Feita essa distinção, nós podemos dar um passo à frente, entendemos um pouquinho melhor o que é a economia do compartilhamento. Na economia do compartilhamento, as novas tecnologias digitais, elas são utilizadas para possibilitar a realização de novas transações. O que nós estamos falando aqui? Então vejam, vamos considerar o sistema tradicional de realização de trocas. No sistema tradicional, nós temos dois agentes aqui, um agente A e um agente B, de tal forma que a troca de um bem entre esses agentes, só existe uma forma de transação aqui, qual seja a mudança na propriedade. Em outras palavras, caso o primeiro agente nosso agente A queira ter acesso ao bem pertencente ao agente B, ele irá conseguir ter acesso a este bem apenas de uma forma, apenas adquirindo, pagando uma contrapartida monetária e adquirindo a propriedade deste bem. Assim, por um lado, existe a mudança de propriedade na propriedade deste bem, sendo essa mudança na propriedade caracterizada pela realização de uma contrapartida monetária. Em um sistema tradicional de transação, o que se observa é uma transação caracterizada justamente por esses dois fluxos. Um fluxo caracterizado que identifica a mudança na propriedade do bem e um segundo fluxo que é a contrapartida monetária. Ou seja, aqui nós temos implícita a ideia de propriedade, a ideia de posse. Já na economia compartilhada, economia do compartilhamento, o que se observa não é a mudança na propriedade deste bem, mas apenas o acesso. Sendo economia do acesso, inclusive um nome, uma outra terminologia utilizada para identificar esse conjunto de transações. Então, aqui nós não observamos a mudança na propriedade. Tudo que nós observamos é a possibilitação do acesso a este bem, a este serviço. Teoricamente, a economia compartilhada, ela não tem contrapartida monetária. Uma iniciativa, para ela ser realmente caracterizada como economia do compartilhamento, ela não deveria ter contrapartida monetária. Só que, claro, na realidade, muitas dessas novas tecnologias, elas apresentam contrapartida monetária. Implicação. Aqui nós não temos mudança na propriedade. Tudo que nós temos é a disponibilização do acesso, sendo essa uma das principais características da economia do compartilhamento. Assim, o que as novas tecnologias possibilitam é a mudança no modo como são realizadas as transações. Em vez de se observar a troca,
se observa apenas o compartilhamento da capacidade ociosa apresentada pelos ativos. Nós podemos imaginar aqui, por exemplo, uma casa que possui um quarto vago. Essa casa, ela pode ser disponibilizada, este quarto que se encontra vago, ele pode ser disponibilizado através do Airbnb. Só que, claro, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu volto a enfatizar. Airbnb, como ele tem uma contrapartida monetária, teoricamente, ele não é iniciativa de economia compartilhada. Vou até escrever aqui em maiúsculo ainda. Em outras palavras, vejam o paradoxo que nós temos aqui. Uber, 99, são iniciativas de economia compartilhada? Não. São iniciativas de economia sob demanda. Airbnb é iniciativa de economia compartilhada? Não, não pode ser tipificada como uma iniciativa de economia compartilhada porque apresenta contrapartida monetária. Se nós formos rigorosos, precisos em termos de definição do termo, elas não poderiam ser classificadas. Claro, a mídia e principalmente algumas das empresas, como o próprio Airbnb, eles utilizam o termo economia compartilhada exatamente por causa do apelo apresentado por este termo. É muito mais fácil para uma empresa conseguir chegar aos consumidores se ela disser que ela é uma iniciativa cooperativa, que ela é uma iniciativa que possui como objetivo estimular o contato pessoal, do que dizendo que o objetivo dela é apenas visar do lucro. Então, é importante fazer essa ressalva justamente para não gerar confusão. Apesar dessas empresas, da grande mídia, chamar todas essas iniciativas de economia compartilhada, economia do compartilhamento, se nós, em termos científicos, se nós formos precisos em termos de definição, nós vamos chegar à conclusão que elas não podem ser tipificadas como economia do compartilhamento. Mas vejam, qual que é a ideia por trás aqui? E por que eu não vou fazer uma distinção mais aprofundada entre se é economia do compartilhamento ou se não é? Porque todas essas iniciativas, elas possuem como pano de fundo o mesmo tema, qual seja a presença de ativos com capacidade subutilizada, ativos que poderiam ser utilizados de forma mais eficiente, sendo diferentes formatações, diferentes configurações utilizadas para basicamente fazer isso aqui, ou seja, utilizar novas tecnologias digitais para possibilitar que os consumidores tenham acesso a esses bens e serviços, independente das características apresentadas por ele. Essa imagem aqui, esse slide, particularmente eu gosto muito. Por quê? Porque ele mostra o contraste e a ilógica que caracteriza a sociedade moderna. Então vejam, aqui no lado esquerdo, o que nós observamos? Um carro, apenas um carro se deslocando na cidade e uma grande quantidade de carros parados. Se nós formos contar, aqui deve ter uns 20 carros parados. Bom, não chega a ter 20, eu exagerei um pouco. Mas qual que é a ideia? Então vejam, isso aqui, falando em termos econômicos, essa imagem ela representa um absurdo, um irrealismo, não faz sentido. Por quê? Por que uma pessoa vai pagar um valor extremamente elevado, digamos
Por que uma pessoa vai pagar 60 mil em um carro, num carro novo, sendo que este carro, após 4 anos, ele dá a perder 60% do seu valor, mais de 50%. Então vejam, digamos que este carro, o valor dele seja reduzido em 50% em 4 anos. Isso significa que este carro, ele dá apresentada uma depreciação de 30 mil. Em outras palavras, em cada ano, essa pessoa irá pagar 7.500 apenas em depreciação deste veículo. Se nós formos pegar desse valor, vai dar mais de R$ 500 por mês. R$ 500 por mês. Só em depreciação de um veículo é muita coisa. Sem considerar todos os outros custos relacionados a este carro, como, por exemplo, manutenção, combustíveis. Se nós fôssemos colocar esses itens na equação, o que nós observaríamos? Ter um carro próprio é extremamente custoso, é extremamente caro. Tanto que o que a literatura especializada coloca? Se uma pessoa ela for andar menos de 10 mil quilômetros em um carro, claro, esse estudo ele teria que ser feito, ele teria que ser atualizado de acordo com as condições do Brasil. Ele foi feito para os Estados Unidos. Fatores aqui como o preço do combustível vão influenciar neste valor. Mas o que nós observamos? A tendência no Brasil, inclusive, é que talvez este valor seja mais elevado, seja mais de 10 mil quilômetros. Mas qual que é a ideia aqui? Estudos feitos para os Estados Unidos mostram que se uma pessoa andar menos de 10 mil quilômetros por ano, não vale a pena ter um carro próprio. Vale mais a pena compartilhar um carro, utilizar os novos aplicativos para ter acesso a esses bens e serviços. Então vejam, essa é a realidade atual. Esse slide, ele mostra o mundo atual em que nós vivemos, com muitos bens e serviços subutilizados. Por quê? Porque nem toda a população vai ter renda vai conseguir ter renda suficiente para ter acesso a esses bens e serviços, enquanto que uma outra parcela da população permanece desprovida, impedida de ter acesso a esses bens e serviços. A parte da população que consegue ter acesso paga muito caro por esses bens. Por quê? Porque estes bens permanecem subutilizados. Já o restante da população é simplesmente desprovido, impedido de ter acesso a esses bens, porque não apresentam uma renda suficientemente elevada. Assim, o modelo tradicional, para que uma pessoa consiga ter acesso ao bem, ele vai ter que ter uma renda elevada e vai ter que comprar este bem. Se ele não tiver uma renda elevada, ele simplesmente não vai conseguir comprar este bem. Uma vez que ele comprou este bem, ele dá o utilizar, digamos, uma pequena parcela do seu tempo. Se for 10% do tempo é muita coisa. Sendo que este bem que custou extremamente caro para essa pessoa, ele simplesmente vai permanecer parado e irá permanecer ocioso. Qual que é a nossa solução aqui? Qual que é a alternativa? As novas tecnologias, elas vêm caminhando justamente no sentido de possibilitar que os agentes tenham acesso a esses bens e serviços sem precisar adquirir a posse do bem. Então vejam, se este veículo ele permanece subutilizado a maior parte do seu tempo, então por que não possibilitar que uma outra pessoa
tenha acesso a este veículo e utilize esse veículo, o que inexoravelmente geraria uma renda para a primeira pessoa, ajudando ela a subsidiar o custo de aquisição do seu veículo. A economia compartilhada, todas essas novas tecnologias que estão surgindo, elas trabalham exatamente em cima dessa temática. Elas exploram essa capacidade subutilizada apresentada pelos bens e serviços. Então vejam, as novas tecnologias elas são utilizadas, o acesso em tempo real e o monitoramento eles são utilizados para possibilitar que esses bens, que a capacidade subutilizada desses bens seja reduzida. Mais uma vez e como sempre, nós caímos no quê? No problema do caioneiro. Afinal, qual que é o grande desafio enfrentado por essas novas tecnologias, por esses aplicativos? É a presença de agentes oportunistas, a presença de agentes que querem ter acesso a esses bens, que uma vez que tiveram acesso a esses bens, se aproveitam disso para fazer mau uso do bem. Então, as novas tecnologias, o desafio delas é justamente como lidar com o caroneiro, com o oportunista, com o freerider. Tecnologias de rastreamento e de monitoramento são utilizadas justamente para reduzir, para facilitar a identificação deste comportamento oportunista. Em especial, algo que o Benkler já recomendava lá, por exemplo, no seu livro de 2006, que é a utilização de sistemas de avaliação por pares. As nossas famosas estrelinhas, ou seja, o motorista ele irá avaliar o desempenho do usuário, da mesma forma que o usuário irá avaliar o motorista, sendo essas avaliações recíprocas utilizadas pela plataforma para identificar se um determinado agente aqui pode ser um motorista ou pode ser um caioneiro, um consumidor, se eles adotaram um comportamento inadequado, se eles buscaram te dar vantagem de alguma forma do acesso a este bem, do modo como essa transação é realizada. Então, a tecnologia ela é muito importante aqui no sentido justamente de monitorar esses agentes e evitar comportamentos indesejados. Por exemplo, quando nós falamos de motoristas, de taxistas, qual que é o problema? Um dos problemas sérios que existe é o assédio sexual. Por exemplo, o assédio sexual de motoristas contra passageiras, contra as mulheres que andam nesses carros, o que gera uma insegurança muito grande, principalmente entre as mulheres, que muitas vezes preferem não utilizar sistemas privados de transporte. As novas tecnologias, o monitoramento e sistemas de avaliação por pares, eles são utilizados justamente com a finalidade de reduzir estes casos. Claro, neste aspecto, eu particularmente acredito que a tecnologia ela ainda tem muito a contribuir. Os sistemas de monitoramento eles podem ser consideravelmente melhorados para evitar a ocorrência desses problemas. Mas o que? Então vejam, por que antes da existência dos smartphones existiam essas iniciativas? É importante destacar este ponto. Isso aqui, a economia do compartilhamento, ela não é algo recente. Ela, inclusive nas sociedades pré-históricas, ela já existia. Mas por que essas
Essa nova tendência ela ganhou força na última década, justamente por causa do smartphone. Por quê? Porque as novas tecnologias digitais e de comunicação, elas possibilitam o rastreamento, o monitoramento dos agentes e a identificação de situações indesejadas. Saliento que essas novas tecnologias elas ainda precisam evoluir consideravelmente nesse aspecto, mas a ideia aqui é essa. É a utilização das novas tecnologias de monitoramento e de comunicação em tempo real para mitigar, reduzir, eliminar o problema do agente oportunista. Bom, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou parar o vídeo por aqui e damos continuidade à temática em um vídeo subsequente.